Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 106. Estamos meditando, aprendendo a respeito do nosso Divino Pastor, florescendo sobre os seus cuidados. E estamos hoje no Salmo 23, 3, refrigera ou restaura a minha alma. Temos um dia lindo de sol, um sol maravilhoso lá fora, né? Já está aquecendo a terra. E que essa certeza de termos um divino pastor que cuida, que refrigera e que restaura as nossas almas, seja hoje essa palavra, esse princípio que nos guie neste dia. Refrigera a minha alma ou restaura a minha alma. Quando uma ovelha tem excesso de lã, os pelos ficam cheios de lama, os pelos entram gravetos, carrapichos, carrapatos e até excrementos. A lã acaba pesando tanto sobre a ovelha que ela não consegue se levantar. Esta é uma razão também para ela ficar abatida. E assim, o bom pastor precisa tosquiá-la, usar a sua tesoura de tosquia, para que a sua ovelha não perca a vida. Conosco, ovelhas também do nosso pastor é assim. Deus, ele proibiu os sacerdotes de ministrarem no tabernáculo com roupas de lã, porque ela era um símbolo de uma vida egoísta. Devemos também nós, como aprendemos ontem, a cuidar da nossa vida, né, da vida do eu. Não ficar emaranhados, cheios de pecados, estorvos que pesam sobre nós. Os embaraços e os pecados que de tão perto nos rodeiam precisam ser removidos, como nos diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também, pois nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ontem nós falamos também sobre essa questão, né? De estarmos buscando só sobre essa vida, sobre a soberba da vida, como diz a palavra de Deus, a concupiscência dos olhos. E nós precisamos então ter uma vida, a vida que o divino pastor oferece a cada um de nós, que é a sua própria vida. Cristianismo é Cristo no centro, uma vida cristocêntrica, não uma vida egoísta ou egocêntrica. Cristianismo é Cristo no centro da nossa vida. Não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Permitir ao pastor, será que o pastor permitiria uma ovelha morrer em tal estado? Com certeza não. O nosso grande pastor, ele veio para buscar e também para salvar o que se havia perdido. Quando ele sai, encontra uma ovelha caída de costas, com perninhas paralisadas, a sua alegria é muito grande. Palavras temos de censura quando ele nos encontra nesse estado, mas são palavras amorosas, de advertência, de instrução que jorram da boca do pastor enquanto ele se abaixa, para que a ovelha, que conhece tão bem, consiga virar-se de volta. E aí ele pega, massageia suas pernas, restaurando então a circulação das pernas da ovelha, para que ela possa voltar a andar. E andar aonde? Andar ao seu lado. Pois ele é sempre e sempre será o seu guia. Ele sempre será o nosso guia. Mas se uma ovelha se desgarrar por causa da rebeldia, por causa do orgulho, por causa do espírito de independência,
achando que existe um caminho melhor do que aquele que o seu bom pastor quer levá-la? Isaías 53:6 nos diz assim: todos nós andávamos desgarradas como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. E Salmo 119:67 nos diz assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado. É triste você ver uma ovelha independente, aquela que quer viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Algumas são tão obstinadas, de coração tão endurecido, que não querem ficar perto do rebanho, querem pastar aonde lhe apraz. Quando as ovelhas, então, correm risco de vida por apresentarem esses traços de independência, o pastor muitas vezes é obrigado a tomar uma atitude radical. Com uma pedra, ele quebra a perna da ovelha. Não é o seu propósito machucar ou aleijar a ovelha, pois depois de quebrar-lhe a perna, ele coloca uma tala. A seguir, ele a coloca em seus braços e as carrega. Este quebrantamento leva então a ovelha ao seio do seu pastor, onde ele sente as suas ternas carícias, onde ela sente o bater do seu coração, ele ouve cada palavra dita por ele, será alimentada pelas mãos do pastor. Por causa desse quebrantamento, a ovelha começa a conhecer o seu pastor, como nunca a conheceu. Quando sara a perna, já de ter se acostumado com a intimidade, com o cheiro, com a voz do seu pastor, ao voltar a andar, não irá mais sair de junto dele. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Salmos 34:18. Salmo 51, 17 nos diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Qual é a sua tendência? Já foi quebrantado? Pôde discernir o amor do seu pastor nos tempos do seu quebrantamento? Ele quebrantou o seu espírito independente para que pudesse ficar junto dele em segurança? Não se amargure por causa disso. Ele agiu com amor para o seu bem maior. Não vai agradecer-lhe? Quantos de nós já não tivemos uma perninha quebrada? Quantas vezes não passou por nós a tesoura do tosquiador, porque nós estávamos correndo o risco de vida, de vivermos separados do nosso divino pastor? Ainda bem que ele deixou as 99 e foi atrás de nós. E hoje nós estamos aqui. Espero que de coração não tenhas nenhuma amargura por muitas vezes o nosso pastor ter que tomar uma atitude radical para nos manter junto dele. Todos nós já passamos por esse processo e quem sabe ainda teremos que passar. Mas eu acredito no amor leal, no terno amor do bom pastor, que mesmo que tenha que tomar uma atitude radical, ele está tomando, porque ele deu a sua vida por nós. Que Deus abençoe você
E pense a respeito disso. Um coração quebrantado, um coração contrito e agradecido pela forma mansa e amorosa como o bom pastor cuida de nós. Deus não rejeita. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe.